CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho sobre o PSD, D de dado? Fernanda, a gente tem aqui no Espírito Santo, enfim, no país, né? O PSD, que é o partido nacionalmente presidido pelo Gilberto Kassab. Aqui no Espírito Santo é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, mas o principal nome, a principal liderança desse partido mesmo por aqui é o ex-governador Paulo Artung. E tem uma certa incógnita envolvendo tanto o PSD quanto o Artung aqui no estado, o que leva a um certo flerte aí. O PSD está sendo cobiçado por várias peças do tabuleiro político capixaba, e isso é relevante porque é um partido que pode dar a quem conseguir, né, fechar uma coligação com o PSD, vai conseguir mais tempo de exposição no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV, dinheiro para fazer campanha. Se o PSD conseguir montar chapas, né, de candidatos a deputado estadual e federal, também vai agregar mais cabos eleitorais, digamos assim, para o candidato ao governo do Espírito Santo que fechar com o PSD. Então tem várias negociações, conversas em andamento para tentar atrair esse partido. Como eu já disse, como o partido é do ex-governador Paulo Artung, em tese seria meio improvável que o PSD ficasse com o grupo do governador Renato Casagrande, porque o Casagrande e o Artung, pelo menos desde 2014, são adversários políticos. Mesmo assim, o grupo do Casagrande também está ali no entorno, tentando atrair o PSD. O prefeito de Colatina, o Renzo, frequentemente é visto aí com o Casagrande e com o vice-governador Ricardo Ferraz, que é do MDB e é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. A ideia seria o PSD formar uma coligação, entrar na coligação do Ricardo. E o Renzo, como ele é prefeito de Colatina, ele fica ali tentando ter uma boa relação também com o governo do estado, porque via de regra os prefeitos querem ter uma boa relação com o governo estadual, seja quem for governador, no caso agora com o governo Casagrande, porque precisa de verbas, né, para investimento, verba que vem via convênio para o município. Porém, como eu disse, o PSD é o partido do governador Paulo Artung e tem um outro grupo interessado em formar uma aliança com esse partido, que é o grupo do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que também é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? O que tem esse flerte aí, essa tentativa de aproximação desses dois grupos com o PSD acontece já tem tempo, já tem meses. Mas o que aconteceu de novidade? Na semana passada, o Pasolini esteve com o Kassab. Não foi assim uma reunião que marcaram com antecedência e foram lá conversar sobre o futuro político. Foi um encontro quase casual num evento organizado pela ONG Todos pela Educação lá em Brasília, mas o Pasolini fez questão de tirar uma foto com o Kassab. Isso foi postado nas redes sociais. Um aliado do ex-governador Paulo Artung, inclusive, José Carlos da Fonseca Júnior, postou essa foto do Pasolini com o Kassab e ainda colocou a legenda assim, que venha 2026. Então, mostrando aí, né, esse movimento mesmo de atrair o PSD e de o partido do Artung ficar com o Pasolini. Agora, ontem, teve já um outro encontro casual também do Pasolini com o Renzo Vasconcelos, que é o presidente estadual do partido. O Eric Musso, que é o presidente estadual do Republicanos aqui, também se encontrou com Aridelmo Teixeira, que é ex-secretário da Fazenda do Pasolini e está afiliado ao PSD desde meados desse ano, desde julho, se não me engano. Então, isso só reforça que a ofensiva, digamos assim, sobre o PSD, sobre o partido da Artung aqui, por parte dos aliados do Pasolini e por parte do próprio Pasolini, está acirrada, está esquentando. Embora o partido ainda não tenha definido em que lado desse tabuleiro vai ficar. E, aliás, o Kassab, um tempo atrás, concedeu até uma entrevista para a reportagem da Gazeta, dizendo que por ele Kassab, o Artung poderia ser o próprio Artung candidato ao governo do Espírito Santo aqui. Eu já falei aqui, né, já escrevi na minha coluna, que eu aposto que isso não vai acontecer, que o Artung não deve ser candidato a nenhum cargo no ano que vem, mas o próprio Artung não falou também, não disse que vai ser. Não sou, vai ser. Né? Então tem todo um suspense rondando aí esse partido e esses personagens da política capixaba, Fernanda. Pois é. Aproveitando para falar um pouquinho desse cenário de 2026, né? O governador disse que vai se posicionar até os próximos dias, né? Sobre quem ele de fato vai apoiar
E diz que para o Senado, foi hoje no Bom Dia, inclusive, né? Que para o Senado é uma decisão que ele vai tomar lá em abril, mas que quem ele vai apoiar para a sucessão dele no governo do estado, isso sai nos próximos dias. Sim, Fernanda, tem toda uma expectativa. O governador já havia me dito isso também, que ainda esse ano ele anunciaria aí quem é o nome a ser apoiado pelo grupo dele para disputar o Palácio Anchieta, mas já tem um spoiler bem provável, assim já é uma coisa meio previsível, porque desde o final do ano passado, o governador Casagrande está concedendo entrevista para a gente aqui na CBN, listando aí 6 possíveis aliados, 6 aliados que poderiam ser um deles candidato ao governo do Espírito Santo no ano que vem, mas desde o início ele já falou que a preferência era do vice-governador Ricardo Ferraz. De lá para cá, o Ricardo foi se consolidando, pelo menos dentro desse grupo governista aí. A maioria das lideranças casagrandistas, dos prefeitos, do pessoal que compõe esse grupo aí, já declarou apoio ao Ricardo. E os demais, quase todos, né, daqueles 6 nomes lá que o Casagrande tinha listado, também já estão do lado do Ricardo. O deputado federal Gilson Daniel, o ex-prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Quem que ficou ainda na disputa? O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que concedeu entrevista há pouco aí para a CPN. O Arnaldinho finalmente conseguiu se filiar a um partido, está no PSDB. O presidente nacional do PSDB, que é o Aécio Neves, deu aval para o Arnaldinho se movimentar como pré-candidato ao governo do Espírito Santo, que é uma coisa que o Arnaldinho já tinha se colocado, mesmo quando estava ainda sem partido. Então, o Arnaldinho é aliado do Casagrande, então dentro desse grupo aí sobraram 2 nomes, o Ricardo e o Arnaldinho. Mas, ao que tudo indica hoje, a gente pode até dar isso como certo, esse nome que o governador vai anunciar em breve, certamente vai ser o do vice-governador Ricardo Ferraz, pelo que disse, porque ele que se consolidou mais ali entre os aliados do governador. O governador até ponderou esses dias em entrevista para mim, falando, esse anúncio que eu vou fazer não é um anúncio meu, não é a minha preferência pessoal apenas, é uma decisão de todo o grupo. Muita gente tem que ser ouvido para isso. E eu mesma ouço das pessoas frequentemente e posso dizer que assim, a maioria dos aliados do governador está mais inclinada a apoiar o Ricardo e não o Arnaldinho. O que não quer dizer que o Arnaldinho vai desistir, jogar a toalha desde já. Inclusive, também já questionei o prefeito de Vila Velha sobre isso, ele diz, tudo pode mudar, né? Não com essas palavras, né? Traduzindo aqui o que ele quis dizer. O governador pode até eventualmente anunciar o apoio ao outro candidato agora, mas esse não é o prazo da legislação eleitoral, né? O governador que falou que vai fazer esse anúncio até o final desse ano. Mas o registro de candidatura mesmo, pela legislação eleitoral, é só em meados do ano que vem. E o prazo do Arnaldinho, particularmente, é início de abril do ano que vem, porque se for para ele ser candidato mesmo, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito de Vila Velha, e o prazo, né, até quando ele tem que fazer essa renúncia, é no início de abril. Então, mesmo com esse anúncio agora, que deve ter nesse final de ano, o Arnaldinho ainda pretende, pelo menos, né, continuar se movimentando como pré-candidato para ver, né, vai que depois as coisas mudam, o cenário muda, ele aposta aí como é que vão estar as pesquisas, né, de intenção de voto até lá, vai que elas são mais favoráveis a ele e as coisas mudam. Assim, a gente vai ter um anúncio agora que sim vai ser um marco relevante, porque vai ser pela primeira vez o governador falando com todas as letras quem é o pré-candidato apoiado por ele, embora essa conversa nos bastidores já aconteça, já tem um tempo, Fernanda. O governador que estará conosco, né, Letícia, no próximo dia 23, fazendo aquela tradicional entrevista de fim de ano. Vamos esperar que até lá essa informação já tenha sido divulgada para a gente poder repercutir aí tudo que tem de cenários, né, para 2026. É isso aí, Fernanda. Até a próxima, Letícia. Até.